E no Recife, uma médica cubana de 58 anos está entre profissionais de saúde aqui no estado que testaram positivo para o novo coronavírus. A Marilis Takeshel, ela mora em Pernambuco há 24 anos e atua em hospitais da rede pública e privada. Está isolada na casa dela, que fica em um bairro da zona sul do Recife. E eu vou conversar com ela agora pela internet, através do aplicativo Skype, não é? Doutora Marilis já está pronta para conversar comigo aí, produção? Tá sim. Doutora Marilis, muito obrigado, viu, pela cortesia em atender a produção do Ronda Geral. Boa tarde. Boa tarde. Como é que a senhora está se sentindo nesse momento, doutora? Em primeiro lugar, a nossa preocupação é essa aqui, com essa entrevista. Eu já estou melhorando, mas passei uns dias péssimos. E a questão da respiração, doutora? A senhora teve um problema mais sério com isso, de falta de ar? Eu não tive febre. Eu tenho uma tosse persistente, tipo coqueluche. Então, ela não me deixava dormir. Eu passei assim vários dias, até que quis fazer o exame. Mas falta de ar eu não teve. Não teve, né? Doutora, a gente já está aqui numa fase de transmissão comunitária que chama, né, já há um certo tempo. O Recife está entre as capitais em situação de emergência no país por conta da pandemia. Temos acompanhado a preparação da capital e do estado também, a preocupação para evitar um avanço, mas estamos numa curva que sobe de casos confirmados do coronavírus aqui e também de número de mortes. A gente tem a cada dia uma quantidade que é preocupante de pessoas que estão morrendo pela doença. Em relação à questão da transmissão, a senhora faz ideia de como a senhora teria contraído o coronavírus? Eu dou plantão em Vitória Santo Antão, na sala de parto. Eu sou pediatra. E trabalho na Unimed, Boa Viagem, na Unimed Olinda. Os consultórios agora estão fechados. Eu tenho uma ideia, mas não tenho certeza onde foi. Certo. E nesse trabalho a senhora teria tido contato com pacientes que testaram positivo para coronavírus, circulando em hospitais no seu trabalho? Depois de mim, apareceram 2 ou 3 funcionários da sala de parto. Certo. Doutora Marilis... Mas eu fui a primeira. A senhora foi a primeira, né? Doutora Marilis, em casa, como é que a senhora está fazendo? Como é que está sendo com a família? O seu isolamento em casa, como é que a senhora está se cuidando, está tratando disso? O isolamento dos 14 dias, eu fiquei sozinha. Aí, depois dos 14 dias, que já você não infecta, aí se está uma funcionária comigo me ajudando. Veja, tem um médico... o PO passou. Tem um médico muito conhecido aqui no Brasil, né, Dr. Roberto Calil, que é médico do Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, e que deu várias entrevistas no começo da circulação do vírus aqui no país e depois ele testou positivo. Eu estava acompanhando até um depoimento dele sobre como o médico... como é lidar diretamente com a doença nessa situação. Ele até fez um diário, publicou em rede social. E a senhora, que é uma pessoa que tem informações sobre a doença, sobre a gravidade dessa doença, apesar de ser um problema novo e que mudou completamente a rotina de tanta gente no mundo inteiro, para a senhora, como foi receber a informação de que estava com coronavírus, que tinha testado positivo? Realmente, foi a pior notícia que eu já tive. Primeiro, porque uno não sabe o que pode acontecer com qualquer pessoa que tenha coronavírus. Ou ela é assintomática, ou ela é leve, ou então é moderada. Pelo que eu passei, eu tive a moderada, só que eu não precisei de internamento hospitalar. Inicialmente, meus sintomas começaram 26 de março, só que uma semana anterior, eu tive sintomas gastrointestinais, tipo diarreias e dor abdominal. Como eu sei que ela também pode se apresentar assim, eu já desconfiei. Assim que comecei com dor de garganta e tosse seca, eu já iniciei o tratamento, eu me automediquei com azitromicina. Só que como a tosse não passava, independentemente de eu estar já atestado de isolamento, eu voltei na emergência da Unimed
E então lá eu disse, eu estou com Covid. Aí fez o exame, um sábado, e na segunda-feira já estava me ligando. Quando me ligaram, eu entrei em pânico. Fulano, sim, me diga, foi positivo, que eu vi que era do laboratório, e disse, foi. Aí eu respirei fundo, soltei, mas não foi fácil. Não foi fácil. Porque em esse momento estava com ainda os picos de tosse. Uhum. Ainda estava com os picos de tosse. Foi. Aí a colega de emergência deixou a citromicina até por 14 dias, o Ciarolin, e eu, por conta própria, eu tomei ivermectina, que é um medicamento que serve para sarna, piolho. Então, realmente eu me senti melhor com ele, viu? Eu tomei um dia com 2 dias repetidos, comprimidos. Como você está falando dele, que pode, o RNA do vírus, ele pode matar. Eu não consigo ouvir a doutora Marilis essa direito. Doença. Estamos todos Eu queria que, por favor, aumentasse o retorno. Foi aqui para mim. Em experimental que dava. Eu digo, tá bom, eu vou fazer o teste mesmo, eu estou aqui já. Então, como não tinha indicação de hidroxicloroquina, eu digo, vou tomar ele. E realmente foi que eu senti melhora, com ivermectina. A senhora tomou hidroxicloroquina por conta própria? Não, foi eu não tomei hidroxicloroquina, porque ela deve ser tomada nos primeiros dias, até o 5º dia. Quando foi confirmado, foram o 7º dia, os colegas acharam por bem não fazer. Sim. Eu questionei mais do que se não fazer, aí eu digo, vou aguardar, mas eu não precisei de cloroquina, não precisei. Muito bem. Doutora Marilis, a senhora, inclusive, com informações por ser profissional de saúde a respeito do tratamento, né? Como é que estava a evolução do tratamento aqui no nosso país, testes de medicamentos, até que na semana passada se falou pelo Ministério da Saúde do uso dessa medicação que é a hidroxicloroquina. Já tinha muita gente antecipadamente procurando esse remédio, uma coisa absurda. O governo federal teve que fazer uma intervenção para que as pessoas não comprassem da maneira que estavam comprando esse medicamento. E o que é que a senhora, pelo que a senhora estudou, o que é que a senhora e analisou também, até também como paciente, o que é que a senhora tem achado e tem visto do uso desse medicamento? Eu estava muito temerosa com a hidroxicloroquina, mas realmente tem resultados bons, até de colegas meus que tomaram, que começaram a sentir melhora com a cloroquina. O problema é que esse é um medicamento que tem muitos efeitos colaterais. Sim. Então, uno se espanta muito, sobretudo com a parte do sistema cardiovascular. Então, paciente com arritmia é mais complicado, enfim. Ele é um uso estritamente com receituário com indicação médica. Então, o clínico é quem vai indicar o uso de cloroquina, não o paciente tomar por conta própria. Até porque é um medicamento que ele não é preventivo. Até o que se sabe, se deve tomar nos 5 primeiros dias da doença. Tenho colegas que tomaram e se sentiram bem. E logo, após o 3º dia. Eu não precisei tomar. Eu disse, eu estava na citromicina, fazendo Ciarolin, já tossi e eu fiz ivermectina. Mas quase que eu fazia também, porque nessa hora a gente testa tudo, sabe? Mas já hoje está liberado para uso. Quem tem indicação, já se está prescrevendo. Muito bem. Doutora Marilis, a gente estima pelas suas melhoras, viu, que a senhora plenamente se recupere logo, para voltar ao batente, né? Porque os profissionais de saúde agora, assim como tantas categorias profissionais, estão com uma missão muito importante em salvar vidas e preservar as pessoas, para que a gente possa chegar a um ponto de controle desse problema e com muita fé a gente vai atravessar isso o mais rápido possível, né? Importante que as pessoas se cuidem, não é, doutora? E também tenham a consciência da prevenção, não é verdade? É verdade, a prevenção é fundamental. Eu tenho mais 7 dias agora de atestado, vão ser 3 semanas, mas já tenho que me incorporar, eu tenho que ir para a linha de frente com todas as medidas de proteção, tenho que ajudar os colegas, porque eu saí, mas com certeza outros podem vir, a gente precisa mais médicos na linha de frente. Depois que eu passei por essa doença, eu tenho uma experiência de quais são os sintomas, como pode aparecer, em que momento você vai iniciar o tratamento.
Então, eu tenho a chance agora como paciente e como médica. E o tempo que eu levo aqui, sou estudante de coronavírus. Então, eu estou querendo já começar a trabalhar. Doutora Marilis, saúde, muito obrigado, viu, pela colaboração aqui com o programa, nessa conversa tão importante. Obrigada a vocês. Tudo de bom. E fiquem em casa, que tudo passa. Muito bem, tudo vai passar. Conversamos com a médica cubana, a doutora Marilis Takecheu, que atua em Pernambuco há mais de 20 anos e testou positivo do novo coronavírus.